Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu vou dar início aí mais um vídeo, né, pro nosso canal. Mas antes, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo, você que está chegando novo aí no nosso cantinho, né? E ative também, pessoal, o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de toda a novidade aqui do nosso canal. Bora lá pro vídeo? Gente, hoje eu vou estar contando um pouquinho mais aí sobre a história da Vivi. A Vivi, gente, como eu falei no primeiro vídeo, a Vivi andou. Graças a Deus a Vivi andou, né? Ela teve todo um processo aí, né, na evolução dela. Levei ela pra APAE, né, com 13 dias de nascido, então foi muito rápida a evolução da Vivi, né? Ela falou cedo, ela andou cedo, mas, gente, quando ela tinha 3 aninhos, na verdade ela tinha 2 aninhos, foi na véspera do aniversário dela, eu levei ela, não tava muito boazinha, ela tava assim, só a respiração um pouquinho ofegante, sabe? Daí eu liguei pra doutora dela, até na época eu achei que era bronquite, né? Como meu menino teve bronquite, eu falei, é bronquite. Aí levei ela no mesmo homeopata, né, que eu tratei o meu moleque. Só que eu cheguei lá, eu não encontrei ele, gente. Daí, voltando, eu peguei e liguei pra doutora dela, né? A doutora dela falou, mãe, traz ela no pronto atendimento, né? Aí eu conversei certinho com meu esposo, aí trouxemos ela no pronto atendimento. E na época, eu cheguei no pronto atendimento, ela tava bem ativa, né? Ela tava andando, conversando, correndo pra lá e pra cá, gente. Mas só essa respiraçãozinha dela que não tava muito legalzinha, né? E daí eu trouxe ela no pronto atendimento e chegando lá a médica olhou ela e foi tirado um raio-x, né? E a médica viu que ela tava com uma manchinha no pulmão direito, né? Mas era uma manchinha bem pequenininha. E aí a médica pediu algumas inalação, ela pediu para estar fazendo 6 inalação no intervalo de 15 em 15 minutos, né? Só que a Vivi era muito sapequinha, gente. E aí ela não parava quieta um minuto sequer, gente. E aí a doutora veio e falou, mãe, não tá normal. Porque uma criança, ela tava com um começo de pneumonia, né? Essa manchinha no pulmão direito dela deu um começo de pneumonia. E aí a doutora veio e falou, mãe, ela não tá normal, porque essa manchinha no pulmão direito dela é uma pneumonia. A pneumonia, ela abate a criança, né? E a sua menina, ela não tá abatida. Uma criança com pneumonia, ela fica bem moadinha, tristinha, né? Dá febre. E, no entanto, gente, não deu febre na Vivi. Ela tava bem, né? Como eu falei, ela tava bem, correndo pra lá e pra cá. E como, gente, tava no foco da gripe A, né? Da H1N1, a médica falou, achou melhor entrar com o medicamento que era o Tamiflu, né? E aí ela me encaminhou, né, pra Santa Casa. Ela falou, mãe, nós vamos ter que dar o Tamiflu pra ela. Até não era a pediatra dela, eu liguei e a pediatra falou, traz pro pronto atendimento, porque eu não vou estar na cidade, eu não tô na cidade, mas você traz, né, no plantão pra uma outra médica ver. Aí eu trouxe, gente, e essa médica achou, né, gente? Foi pedido o exame, né, pra ver se ela estaria mesmo com a gripe. Mas esse exame chegaria mesmo a gente fazendo particular em 24 horas, né, se eu não me engano. E aí eu esperei, nós fizemos um exame particular, mas a doutora achou, assim, mais eficaz se fosse a gripe entrar com medicamento, né? E eu lembro na época que a minha menina nem deixou acabar de fazer as inalação. Eu fui levada para um hospital, né, onde a minha menina foi internada. Chegando nesse hospital, gente, isolaram a gente, né, achando que era essa tal dessa gripe. Isolaram a gente e para trazer o medicamento para ela, né? Mas aí ela não parava. Um minuto sequer. Isso já era tarde da noite. E ela não parava, e ela queria correr nesse corredor, até levei uma bronca na época da doutora, né? A doutora falou que ela estava isolada, da doutora não, da enfermeira, né? A enfermeira falou que ela estava em isolamento, que não podia ficar transitando no corredor, né?
E aí eu peguei a minha menina e entrei pra dentro. E nisso trouxeram um medicamento, né? Na época era o Tamiflu. E trouxeram o medicamento e na época deram pra ela em 2 doses. Nunca tomei esse negócio, gente, mas a minha menina ficou sem fôlego, que eu ainda até falei pra enfermeira na época. Falei, nossa, ela perdeu o fôlego, ela não tá respirando. Daí a enfermeira falou, calma, mãezinha, é normal, é assim mesmo, ela vai voltar. E deu 2 vezes pra ela, né? E passado alguns minutos, gente, a minha menina, como ela não parava de correr pra lá e pra cá, eu fiz ela dormir. E aí ela dormiu, só que daí ela dormindo, a respiração dela aumentou, aquele fluxo, aquela falta de ar nela, né? E aí foram médicos que entravam, enfermeira, pra ver minha menina, e aí foi aonde eu fui me assustando. Aí quando foi 1 e pouco da manhã, isso foi no dia 24 de janeiro, gente, de 2010, 24/1 de 2010. Eu levei minha filha no pronto atendimento, né? E aí, quando foi 1 e pouco da manhã, já quase para 2 horas da manhã, entrou uma médica e ela falou, mãe, nós vamos ter que levar a sua filha para UTI. E aí nós vamos entubar ela, porque ela não está bem. Aí eu lembro na época que já pegaram minha menina, colocaram na maca, ela pequenininha, gente, na véspera do aniversário dela. 2 horas da manhã, na verdade, ela já tinha completado aí seus 3 aninhos, né, de idade. E pegaram ela e levaram ela de mim, gente. Como é triste, eu não desejo pra ninguém. Sabe, um leito de um hospital, eu lembro na época que a médica falou pra mim, pode ir embora, liga pro seu familiar, pode ir embora, porque você não vai poder ficar com ela dentro da UTI. E ela levava minha filha e eu ia atrás, eu falava, não, eu vou ficar junto. Quando chegou aí bateram um outro raio-x, né, dela, antes de entubar ela. Bateram um outro raio-x dela e entraram com ela na UTI, eu não pude entrar. E lá entubaram ela ao coma, né? Ela ficou em coma induzido por alguns dias, gente. E não foi fácil. Meu Deus, que luta. Na hora eu fiquei naquele corredor, eu chorava, eu fiquei desolada, sem saber o que fazer. Minha mãe, meu esposo tinha acabado de sair daqui da cidade. Na época nós morávamos em Nova Esperança, né? E eu trouxe ela aqui para Maringá, porque lá era bem mais eficaz o médico, né? E aí eu trouxe ela pra cá. E aí, gente, eu peguei e liguei pra eles voltaram, né, pra cá, pra Maringá. E aí vieram me buscar. E eu falei, eu não quero ir embora, não vou. Aí no dia de manhã, né, nós voltaria, né, pra ver ela. E eu peguei e fui embora, cheguei em casa, arrumei minha mala. Mas nisso a gente já ligou pra uma tia minha, que foi uma tia que ela me recebeu de braços abertos, sabe? Na casa dela. Me ajudou muito, gente. Eu fiquei 18 para 19 dias na casa dela. Eu fiquei todo esse tempo na casa dela. Minha prima que corria comigo pra lá e pra cá, porque o meu esposo na época trabalhava, né, lá em Nova Esperança. E a minha prima e minha tia que sempre corria comigo, né, pro hospital. Eu fiquei lá na casa dela. Ela me ajudou muito. Sou grata a Deus, sabe, o tempo todo pela vida dessa minha tia, da minha prima, que ela tinha a família dela na época também. Mas ela me ajudou demais, gente. Eu sou super grata, né, a essas 2 pessoas que me ajudaram demais no período que minha filha ficou internada. A Vivi, passado, ela foi internada, né, no dia 24, no dia 25 ela completou seus 3 aninhos. Aí chegou, gente, passado 24 horas, chegou o exame, né, falando que ela não tinha a gripe A. Gente, ela não tava com a gripe, era só uma pneumonia. Só que o que aconteceu? Deram o Tamiflu pra ela e algo de errado aconteceu. Porque quando foi 2 horas da manhã, alastrou pelos pulmões dela. Bateram outro raio-x, tava na porta, assim, ó, da UTI, sabe? Os raios-x dela.
E a médica veio e falou, mãe, vem ver o pulmãozinho dela, como que tá. Isso antes de eu voltar embora, né? Vem ver, mãe, o jeito que tá os pulmãozinhos dela. Que eu fui ver aquele raio-x, gente, tava preto. Preto. Os 2 pulmãozinhos dela tava preto. Isso que quando eu cheguei no hospital, era uma manchinha só no pulmão direito. Então, eu creio que o Tamiflu deu alguma reação nela. Não sei, uma reação alérgica, deu alguma reação nela. Mas isso só Deus, né, pra saber o certo. Mas eu, como mãe, tenho esse intuito que deu, assim, uma alergia nela, né? E aí, depois chegou o resultado do exame pra gente, que ela não tava com gripe, ela não tava com essa doença, gente, ela não tinha essa doença. Mas já tava entubada, ao coma, né? Ali passaram-se dias, com alguns dias ela na UTI, com ela, gente, ali já há alguns dias na UTI. Meu esposo, se eu não me engano, já tinha uns 5 dias de UTI. Meu esposo veio visitar ela, né? E veio em um horário de manhã, né? E como, gente, ele pegou carona, né? Pra poder economizar, ele falou, ele tava esperando essa carona voltar embora pra ele poder ir embora, né? Com a carona dele, com o amigo dele. E aí, nesse dia, ele ligou pro amigo dele e diz o amigo dele que tentou ligar pra ele também, mas daí ninguém não tocou pra ele, né? E também não chegou a ligação dele para o amigo dele. Eu falo que isso é coisa de Deus, é coisa de Deus, gente, de Deus. Que meu esposo foi o anjo da minha filha, meu esposo e meu pai, porque vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Porque meu esposo naquele dia perdeu a carona dele. Meu esposo, quando conseguiu ligar para esse amigo dele já estava em Nova Esperança. E aí, como meu pai estava indo para ir ver minha filha no período da tarde, né? Meu pai chegou lá, já era umas 3 e pouco da tarde. E meu esposo estava lá para poder voltar com meu pai. Como ele tinha perdido a carona, né? Ele falou, não, então eu vou esperar o meu sogro, né? Vir, né? Que é meu pai. Vir para eu poder voltar embora com ele. E assim ele fez. E naquele dia, gente, ele esperou meu pai chegar, era umas 3 e pouco, e como a visita, se eu não me engano, era 5 horas, ele ligou na recepção e pediu para que eles deixassem ele e meu pai entrar antes, porque como ele já estava desde cedo lá esperando, né, uma carona para poder voltar embora, ele pediu para poder entrar pro meu pai e ele ver pro meu pai, né, ver a minha filha como que tava. E ele também ia entrar junto, né, com o meu pai para poder depois voltar embora. E aí ele ligou na recepção e deixaram, gente, eles entrar. E ali foi a salvação da minha filha, gente. Meu pai e meu esposo entrou na UTI e meu esposo já viu que ela não estava bem. Não tinha ninguém na época com ela dentro da UTI. E ele viu que ela não estava bem, diz que ele conta que quando ele entrou, ela abriu a boca. Aí diz que ele falou pro meu pai, ela não tá normal, né? Aí diz que ele pegou e chamou a enfermeira. A enfermeira veio e ele falou, ela abriu a boca, ela não tá normal, né? Falou pra ela, ela falou, não, pai, diz que deu risada. Falou, não, pai, ela tá normal, que não sei o quê. Aí diz que nisso ela pegou e abriu novamente. No que ela abriu a boca, gente, ela tava afogando, tava faltando ar para ela. Foi aonde a enfermeira já viu e tomou providências ali, tirou meu pai e meu esposo da sala e, né, ali da UTI, tirou eles para fora e já chamou enfermeiros, paramédicos, que ali já tava dando uma parada cardíaca na minha filha. Sim, gente, deu uma parada cardíaca nela. Ela teve que ser reanimada. Ela tinha 3 aninhos só, gente. 3 aninhos e alguns dias só. Ali ela teve que ser reanimada. Minha bichinha sofreu. Nós sofremos juntos. Todo mundo que, sabe, da família que pôde assistir esse episódio, gente, como foi. Dias de tristeza que a gente viveu. De ver minha bichinha ali, minha neguinha,
sabe, sofrendo e a gente sofrendo junto, né? Mas eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, depois que causou essa parada nela, os médicos veio e falou pra mim que eles não saberiam a sequela que iria ficar nela. Naquele momento, gente, eu agradecia por eu ter a minha filha de volta. Eu pedia, sabe, a Deus que deixasse ela pra mim. Na época, na hora daquela parada dela, que eu soube da parada cardíaca dela, os médicos falaram que não sabia se ela ia resistir. E eu pedi tanto pra Deus, que Deus iluminasse, que colocasse seus anjos ali em volta da minha filha e que deixasse ela, e foi um pedido meu de coração que eu fiz, que deixasse ela pra mim, porque eu aceitei ela quando eu tive ela com síndrome de pedi de coração, gente, a Deus, que me deixasse ela da forma que ele quisesse me deixar ela, mas que ele me deixasse ela, que ele não levasse ela de longe de mim, entendeu? E eu acho que foi um pedido meu de coração que eu fiz, que Deus me deixou ela, né? Com as dificuldades dela hoje, mas ele me deixou ela, né? E aí passaram-se dias, ela ficou internada 12 dias na UTI, eu pude entrar, né? Depois de alguns... Eu entrei, acho que eu fiquei 3 dias com ela na UTI, dentro da UTI, para ela poder me reconhecer. Tentaram desentubar ela, né, nesse meio tempo. Tentaram desentubar, ela não conseguiu. Aí entubaram novamente. Ela sofreu bastante. Ela foi entubada 2 vezes, né, porque ela não conseguia respirar sozinha. Aí quando eles viram, tiveram que desentubar ela bem devagarzinho, né, para ela ir voltando de pouquinho. E aí quando desentubaram ela, com 12 dias a gente pôde sair, ela pôde sair da UTI, a gente foi pro quarto. E aí ela ficou no quarto mais alguns dias, a gente ficou no total 19 dias internada, gente. Mas foram dias de luta, de glória, de muita fé, porque eu falo que, gente, a gente tem que ter muita fé, né? A fé que move a gente, né? E a gente não pode desanimar, não pode, né? Tem que ter fé sempre. Sempre Deus no coração da gente, pra gente poder conseguir, né? Lutar aí pelo que a gente deseja, né? Na vida da gente. Lá dentro do hospital, gente, eu falo que algumas pessoas da família foram ver, né? Foram lá me ajudar, me dar todo o alicerce. Essa minha madrinha, gente, que eu falei, sabe? Uma pessoa maravilhosa que eu achei que... medo meu, né? De um dia ela rejeitar minha filha. Nossa, ela tava sempre comigo lá. Até quando minha filha pôde, sabe, sorrir. Lá dentro no hospital, ela deu um sorriso gostoso. Foi um dia que minha mãe entrou ainda e tava... tipo, ela gostava de ver minha mãe brigar com a minha sobrinha, sabe? E aí a minha mãe pegou e falou, eu vou bater em você, né? Que não sei o quê. Falando da minha sobrinha. E ela deu aquele sorriso gostoso, né? Nisso ela já estava no quarto. E essa minha madrinha sempre estava lá também do meu lado, né? Pra me dar apoio, pra conversar comigo. Minha prima também, né? Que fazia a correria dela todos os dias. Sempre me ligava todos os dias. Minha tia também, minha tia Cleusa. Então foram 3 pessoas muito especial, né? Que esteve sempre do meu lado, gente. Nos momentos que eu mais precisei, sabe? E que eu precisei de apoio, não apoio de conversa, sabe, gente? Que nesse momento a gente precisa muito de oração. Fizeram correntes de orações, amigos, sabe? Há muitos amigos, familiares. Se colocaram, fizeram correntes de oração pela minha filha, pela vida da minha filha. Então eu sou grata, né, a cada um que orou, que rezou na época pela minha filha, né? E hoje ela tá aqui, gente. Hoje ela tá aqui com a gente, né? Ela deu a sequela nela. Quando ela saiu da UTI, que eu voltei com ela pra casa, a gente foi aos pouquinhos, né? Ganhando. Aí eu tive que voltar, recomeçar tudo novamente com ela, né?
ela foi diagnosticada depois de sair da UTI, né? Ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral, que foi aonde deu a lesão nela, cerebral, né? Foi a paralisia cerebral. Ela não nasceu com a paralisia cerebral, gente. Ela somente tinha o síndrome de Down. Uma coisa que eu nunca enxerguei nela. Hoje eu falo que eu enxergo nela, não é nem o síndrome de Down. Para mim, o síndrome de Down é comum. Uma criança com síndrome de Down pode fazer tudo que uma outra criança faz. Eu sempre tratei a Vitória normal, como os meus outros filhos, né? Na época eu entrei em depressão, eu tive depressão, eu sofri bastante em ver minha filha, né? Minha filha já não estava mais andando. Quando ela saiu da UTI, ela saiu uma gelatina, gente. Sabe? Sabe? Molenga, a cabeça caía, mal olhinho, sabe? Virava, ela seguia a gente. Ela não tinha movimento algum. E aí eu fiquei bem mal na época. Só Deus pra saber o que eu passei. Meu esposo que estava ao meu lado, né? Que me surpreendeu, assim, me ajudou, né? Na verdade, gente, eu falava muito pra ele, não tô bem, né? Me leva no médico. Não sei o que passava na cabeça dele na época. E aí a ajuda dele foi de ligar pros meus pais. Ele nunca me levou no médico, sabe? Pra mim ver conta isso. Eu nunca fui no médico pra ver isso, né? E aí tinha dias de eu não conseguir nem dormir com ele, gente. Nem conseguir ficar com meus filhos. Às vezes eu me sentia segura deitando junto com a Vitória, sabe? Na caminha dela. Mas ela sempre paradinha. Ela foi voltando aos poucos o desenvolvimento dela, né? E quando ela saiu da UTI, eu levei... Primeiro lugar, quando eu saí com ela, gente, foi pra igreja. Foi para agradecer a Deus. Eu passei com ela na igreja. Agradeci muito a Deus pela vida dela. Por Deus ter dado uma nova chance pra gente, né? Pra ter dado uma nova chance pra ela. A Vivi vem ensinando muito pra gente, né? Vem ensinando muito pra muita gente. Não só pra mim, pro meu esposo, mas pra família toda. Que crê e acredita, né? Porque tem uns que não sei, né? A crença de cada um. Mas quem crê e acredita, gente, quem tem fé, vê, né? Pela evolução da minha filha, como hoje ela tá. Sabe? Graças a Deus, eu glorifico a Deus todos os dias, porque hoje ela tá bem, né? Hoje ela tá bem, pelo tudo que ela já passou. E na época, gente, voltando, né, a minha depressão, na época que eu tive a depressão, foi bem triste. Só quem teve comigo foi meu esposo, meu pai e minha mãe. Teve dias eu não consegui dormir, sabe? E meu esposo ligar lá de madrugada pro meu pai e pra minha mãe, ó, dona Maria, ela tá dando trabalho de novo, vem, porque ela não tá conseguindo dormir. Tinha dias do meu pai e da minha mãe, gente, ter que dormir comigo no chão da sala. Eu não conseguia dormir. Então, eu agradeço a Deus, aos meus médicos que foram meu pai e minha mãe. Eles sempre foram meus médicos, eu falo, que me incentivaram a crescer na fé, que me incentivaram a lutar, a não desistir. Meu esposo também, né? Sempre do meu lado, me dando apoio e me entendendo aí, né? E aí, graças a Deus, a minha fé, eu fui curada, sem médico, gente, sem médico, porque como eu falei, meus médicos eram meu pai, minha mãe e meu esposo, né, que sempre estava ali no meu lado, me guiando e me fortalecendo todos os dias, né, e eu cresci muito na fé, sabe, eu cresci muito na fé. Dali então eu enxerguei que a gente acaba enxergando o mundo de outra maneira, né? A gente quer passar pro mundo coisas boas, né? E eu tenho uma fé muito grande, gente, que move montanhas. E eu falo que enquanto eu estiver viva, eu vou ter a fé e eu vou ver minha filha andar novamente, né? Então,
Este foi meu vídeo hoje, pessoal. Eu vim contar aí um pouco da história da Vivi. A Vivi já andou, porém ela não nasceu com a paralisia cerebral. Ela deu a paralisia cerebral com 3 aninhos dela, né? Ela tinha 3 aninhos apenas, gente. E estamos aí na luta, na glória e na honra de Deus, nós vamos conseguir. E um pouquinho da Helena, gente, eu vou falar um pouquinho da Helena pra vocês. A Helena, gente, foi uma outra promessa de Deus na minha vida, né? Na época que eu tive depressão, eu falava pro meu esposo, surgiu aí a ideia do artesanato. Gente, eu falo sempre aí nos meus vídeos, eu sempre coloco que o artesanato é um dom dado por Deus. Sim, mas por quê, gente? Porque eu nunca fiz curso de artesanato. Eu, quando eu era solteira, logo que eu casei, eu bordava para algumas fábricas, né? Bordava em pedraria, mas bordava roupa. E aí teve uma época que minha mãe me deu uma maquininha e eu lá em casa mesmo comecei a fazer umas coisinhas, guardanapo, né? Uma coisa ou outra. E eu falo que essas bonecas, essas coisas que eu faço hoje, gente, eu nunca fiz curso. Nunca fiz curso. E eu falo que é uma coisa que é de Deus. E na época, com medo, né, da depressão me pegar novamente, eu falei pro meu esposo, eu quero montar uma barraca na feira. Ele, ai, mas como assim? Eu falei, eu quero montar uma barraca na feira. E nisso eu comecei a produzir, e ele me deu total apoio, comprou um carro pra mim, comprou barraca, e eu produzi bastante coisa e comecei na feira, gente. E isso foi o que me ajudou também, me fortaleceu. Quem tem depressão aí, gente, faça suas coisinhas, porque, gente, é muito bom a gente ocupar a cabeça, né? Não ficar pensando coisas, né, coisas que não faz bem pra gente, né? E o artesanato eu falo que me salvou também, que daí eu comecei na feira e foi muito bom a estadia, o tempo que eu fiquei lá, né? Eu conquistei novos amigos, peguei muito cliente, gente, só que daí chegou um tempo que eu já não conseguia mais fazer pra mim colocar na banca e pra mim, pros clientes, sabe? Porque eu já tinha bastante clientes. E aí eu não conseguia fazer pra manter. Minha mãe na época estudava e meu pai ficava com a minha filha alguns dias e com o meu esposo, né? Quando não dava pro meu esposo ficar, era meu pai que ficava com ela. E aí, com ela e com o meu menino, né? E aí E assim eu fiquei 3 anos, gente. 3 anos na feira. Quando eu me senti que eu tava bem e erguida, gente. Sabe assim, eu já tava bem. Só, porém, gente, com medo de ficar sozinha em casa, eu falei pro meu esposo, eu não quero mais trabalhar na feira, porque eu não tava dando conta de ficar colocando, fazendo, fazendo material para colocar na barraca e fazer o das encomendas, né? Eu não tava dando conta. E eu tava com muita encomenda. Como eu não tava dando conta, eu falei, não, eu quero parar com a feira. Ele, não, por que você quer parar, que não sei o quê? Eu falei, porque eu quero engravidar. Ele, não, você tá louca? Pra que você quer? E eu escutei muito, muito isso, sabe? Você é louca, que você tem a Vitória, que você corre com ela todos os dias. Eu vivi em médico, gente. Médico, terapia. Eu vivia aqui pra Maringá, pra Paranavaí. Eu levava ela pra fazer ecoterapia, sabe? E foi aonde ela foi voltando de pouquinho, né? E aí nessa correria, vai e volta, eu falei, não, eu quero engravidar. Mas o porquê de engravidar, gente? Eu queria engravidar novamente porque medo, sabe? Medo de voltar aquela depressão, aquela coisa ruim. Medo de ter que ficar sozinha, porque a Vivi começou na vida dela novamente, né? De ir pra escolinha, de ir pra pai. A Vivi sempre foi pra pai, depois que eu mudei aqui pra Maringá, eu mandei ela pra NPR. Hoje ela tá comigo, né? Mas por conta dos horários dela na clínica, né? Que não é assim, descarrega demais dela, né? E ela não dá conta. É muita coisa pra ela. E aí, na época, meu esposo não queria que eu engravidasse. Eu falei, não, eu quero engravidar. Eu quero engravidar e eu vou ter uma menina e eu vou pedir pra Deus, pra Nossa Senhora. E assim foi, gente. Eu fui pra Aparecida do Norte. Lá eu acendi uma vela. Fiz o meu filho fazer o pedido junto comigo. Acendi uma vela e pedi pra Nossa Senhora com muita fé que eu queria uma menina arteira, bocuda. Gente, eu pedi com tanta fé que veio a minha filha, por honra e glória. O nome dela ia ser Lavínia, eu queria Lavínia. Meu filho não quis, aí eu falei pra ele, então escolhe o nome bíblico, e ele escolheu Helena.
E ela veio para ser o meu alicerce, para me ajudar cada vez mais e me dar mais força nos nossos dias a dia, né, da vida. Ela me ensina muito para a irmã dela, ajuda muito a irmã dela. E eu acredito que vai ser a companheira da irmã dela, gente. Se um dia eu chegar a faltar, né? Tá certo. A médica falava assim pra mim: mãe, não pense que você vai querer ter outro pra poder ela ajudar ou ela cuidar. Porque não é, irmão não cuida de irmão, né? Mas eu acho assim, tudo na mão, guiado por Deus, né? Tudo eu deixo na mão de Deus e Ele sabe, né? De todas as coisas. A minha filha, meu sonho era ter a minha outra pequenininha para me ajudar. E eu falo assim, eu tive ela, passou tão rápido, gente. E eu falava pro meu marido: não, logo ela vai crescer, ela vai ter 1 aninho, ela vai me ajudar. E hoje eu vejo que ela me ajuda demais. É minha ajudante, é meu alicerce, é minha companheirinha de todos os dias, né? Ela vive comigo essa história junto com a Vivi, né? E a Vivi, gente, é um plano de Deus que às vezes eu não entendo o porquê, até me questiono por quê, meu Deus, né? 12 anos já de luta, de glória e de muita fé, de persistência, mas que eu sei que nós vamos ser ainda glorificados, já estamos sendo glorificados, que Deus tem sido tão bom na vida da gente, tão maravilhoso, que tá fazendo aí, né, minha neguinha andar aos pouquinhos, e eu tenho certeza que eu vou ver isso, porque enquanto eu tiver fé, ela vai sempre estar e andar comigo, né? Então este foi meu vídeo hoje, pessoal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado da minha história, da história de vida da Vivi. Já passamos um bocadinho aí na vida, gente, né? E que só Deus para ter levantado a gente, ter guiado a gente, né? Minha mãezinha, minha Nossa Senhora, que é a minha intercessora, que nunca me desampara, que tudo que eu peço para ela na fé, que ela é mãe, ela sabe, ela sente, né, o que a gente sente. Então, esse foi o vídeo hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe bastante like pra mim, se inscreva no canal e vem fazer parte dessa linda história de vida, né, que eu tenho muito a ensinar pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn it.